Fala galera, beleza? Canal Palpite.bet. Neste vídeo estou trazendo os palpites da Loteca. Se inscreva e deixe o seu like. No primeiro jogo temos aí Santos e Corinthians, Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no sábado, a partir das 7 horas. O Santos, né, 12º lugar, 32 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Fez 38 gols e sofreu 29, tem 43 pontos. Já o Corinthians, em quinto lugar, 31 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 38 gols e sofreu 30 gols. Tem 54 pontos na competição. Os últimos 5 jogos do Santos, venceu fora de casa aí o Bragantino por 2-0. Em casa, goleou o Juventude por 4-1, né? Juventude praticamente rebaixado. E nessa sequência aí de 5 jogos, né? Tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Corinthians jogou quarta-feira, né? Contra o Flamengo aí na Copa do Brasil. Empatou em 1-1 e perdeu nos pênaltis. Mas contra o Atlético Paranaense, né, que foi o último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 2-1, dentro de casa. Então vamos ver uma sequência aí de 2 empates, 1 vitória, 1 empate, 1 vitória. O Santos, em 5 jogos jogando em casa, tá muito equilibrado, né, de 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Corinthians vem de 2 empates, 1 derrota em 2 empates. Olhando aqui na classificação, né, o Corinthians aí tá brigando agora por uma vaga aí na Libertadores, então precisa nessa reta final aí de estar pontuando. O Santos, mesma coisa, né, brigando ali pela Sul-Americana, né, tá na disputa aí. O São Paulo venceu hoje e é um clássico, né, que vamos assistir amanhã. E pelo elenco, né, o Corinthians, né, tem um elenco mais forte aí, né, para vencer essa partida. Então acreditamos aí na vitória do Corinthians nessa partida. Vamos para o segundo jogo, o Vasco e Criciúma. Agora é Série B. Jogo também sábado, 4h30. E o Vasco em quarto lugar, né, 35 jogos, 15 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. Fez 43 gols e sofreu 32, com 56 pontos. Já o Criciúma em sétimo, em 35 jogos, 13 vitórias, 13 empates, 9 derrotas. 39 gols feitos e 28 sofridos, né, tem 52 pontos. Nos últimos 5 jogos do Vasco, né, empatou, venceu 2, empatou e perdeu, né, empatou no jogo aí de muita confusão fora de casa aí contra o Sport. Em casa aí venceu o Novo Horizontino por 3-0. O Criciúma aí nesses 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 vitórias. Venceu em casa aí o Ituano por 3-0. Conseguiu também vencer o Náutico aí por 2-1 dentro de casa. O Vasco em casa, ele vem de 1 vitória, 1 empate e 3 vitórias. Já o Criciúma fora de casa vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. Na classificação geral, né, o Vasco aí na reta final precisa muito desses pontos aí jogando em casa, né, para segurar essa vaga aí para a Série A. O Criciúma também tem esperança ali, né, de conseguir também essa vaga. E é um confronto muito equilibrado, mas jogando em casa acreditamos na vitória do Vasco nessa partida. Agora, continuando na Série B, né, tem o jogo do Londrina contra o Sport. Na classificação, né, em nono lugar, o Londrina tem 35 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Fez 33 gols
e sofreu 32, tem 50 pontos na competição. O Sport, 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. Fez 31 gols e sofreu 28, tem 53 pontos na competição. Os últimos 5 jogos do Sport, do Londrina, venceu fora de casa o CSA por 1-0, vem de um empate, uma derrota, um empate e uma derrota. Uma sequência péssima aí, né, do Londrina, principalmente, né, jogando fora de casa. E o Sport, né, empatando com o Vasco na última partida, vem de um empate, 3 vitórias e uma derrota. Jogando em casa, o Londrina vem de um empate, uma derrota, 2 vitórias e um empate. E o Sport vem de uma vitória e 4 derrotas. Vamos ver fora de casa como é que está o desempenho do Sport. Não tá muito boa, não. E o Londrina jogando em casa. O que acontece aí nessa classificação é o seguinte, que a equipe do Sport tá brigando ali com o Vasco, né, essa vaga para a Série A. E a do Londrina, com certeza aí, não tem muita chance de conseguir, né? Tem que prestar muita atenção aí para ver se vai poupar jogador, se já liberou para jogador para férias, né? Porque o Londrina conquistar essa vaga aqui vai ser difícil, né? E o Sport, né, precisa muito dessa vitória, vai pro tudo ou nada. Uma vitória fora de casa aí vai ser muito importante. E acreditamos aí na vitória do Sport nesse jogo. Próximo jogo, Bragantino e Atlético Paranaense, Série A. Na classificação, o Bragantino em 13º, 32 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Fez 41 gols e sofreu 43. Tem 38 gols na competição. O Atlético Paranaense, com 32 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Fez 38 gols e sofreu 36. Tem 51 pontos na competição. Os últimos 5 jogos, né, do Bragantino, 2 derrotas, 1 vitória, 1 derrota, 1 empate. O Atlético Paranaense aí, 1 vitória, 1 derrota, 1 empate, 1 vitória, outra derrota. O Red Bull jogando em casa perdeu o último jogo, né, pro Santos por 2-0. O Atlético Paranaense fora de casa aí uma sequência péssima, né, de 2 derrotas e 3 empates. Na classificação, né, o Atlético Paranaense também está na final aí da Libertadores. Pode ser que poupa algum jogador, então tem que ficar muito atento aí no dia a dia, né, do time. E briga também ali por uma vaga da Libertadores. O Bragantino ali tá fora ali da vaga da Sul-Americana. E uma vitória ali deixa próximo ali do Santos, do Botafogo, do São Paulo. E o time precisa dessa vitória, né? E o Atlético Paranaense ele vem jogando muito mal, né, nos últimos 5 jogos. E acreditamos aí nessa vitória da equipe do Bragantino. Ituano e Sampaio Corrêa, Série B, classificação aqui agora. O Ituano em 8º, 35 jogos, 13 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 39 gols feitos, 33 gols sofridos. Tem 51 pontos na competição. Sampaio Corrêa, 35 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 43 gols feitos e sofreu 38, com 52 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos, né, do Ituano, uma derrota, um empate, uma vitória, um empate, 2 vitórias. Sampaio Corrêa vem de uma vitória, um empate e 3 vitórias. Jogando em casa, o Ituano venceu aí por 2-1, né, o último jogo contra o Bragantino. E o Sampaio Corrêa empatou em 0-0 aí com o CSA.
Reta final, né? Tudo ou nada aí. Então, Bragantino e Ituano briga para essa vaga aí para a Série A. E o Ituano jogando em casa aí, né? E o Bragantino fora. E o Bragantino não, Sampaio Corrêa. E acreditamos na vitória de Sampaio Corrêa e um empate. Então é o nosso primeiro duplo aí, né, da Loteca. É um jogo muito equilibrado aí e o Sampaio Corrêa não pode deixar de pontuar nessa partida, né? Ituano tá um pouquinho ali com 51, né? Mas acredito que esse elenco do Sampaio Corrêa é muito superior ao do Ituano. Então, vitória de Sampaio Corrêa ou empate. Galera, peço desculpa aí, né, que aqui na cidade está ventando muito, então pode ser que no áudio aí escuta os barulhos de vento, mas vamos em frente aí, né, com os palpites da Loteca. E próximo jogo aí temos América de Minas e Flamengo, sábado, 7 horas, Campeonato Brasileiro Série A. O América Mineiro em oitavo lugar, 32 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. Fez 30 gols, sofreu 32 e tem 45 pontos na competição. Flamengo em terceiro lugar, 32 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Tem 51 pontos, 29 51 gols e sofreu 29 de novo. Tem 51 gols feitos e sofreu 29 e tem 55 pontos na classificação aqui. Nos últimos jogos, né, do América de Minas, perdeu, né, tem uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma outra derrota. Já o Flamengo, né, vem de empate aí da Copa do Brasil, onde ele foi campeão nos pênaltis, tem uma vitória, depois um empate, uma vitória e outro empate. O América de Minas, jogando em casa, perdeu o último jogo, né, por Fortaleza aí por 2-1. E o Flamengo empatou, né, aquele jogo da Copa do Brasil 0-0 com o Corinthians. Com certeza, né, o Flamengo vai poupar seus jogadores, né? Semana que vem tem a final aí da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Mas só que o elenco reserva do Flamengo vem fazendo uma boa apresentação. E o América de Minas ali, né? Briga ali, um pouco de chance ali de uma vaga da Libertadores, né? Tem 45 pontos. Mas acreditamos aí na vitória do Flamengo, mesmo, né, poupando os jogadores, jogando fora de casa, ainda assim considero muito superior ao elenco do América de Minas. Então, Flamengo. Próximo jogo aí, né? La Liga, Campeonato Espanhol. Jogo de domingo. Rapaziada, qualquer coisa aí, se tiver muito rápido, é só apertar o pause para poder fazer uma análise. Né? A classificação, né? O Bet tá em quinto lugar, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, fez 13 gols e sofreu 6. Tem 20 pontos. Já o Atlético de Madrid em quarto lugar, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Bem parecido ali com o Betis, né? Fez 16 gols e sofreu 8. Tem 20 pontos também. Nos últimos 5 jogos aqui, né, do Betis, empatou com o Cádiz, né? Assisti esse jogo horrível. Perderam muitos gols ali. Então vem de um empate, uma vitória, 2 empates, uma vitória. Já o Atlético de Madrid, né, veio de um empate aí com o Raio Vallecano, uma vitória, um empate, uma vitória, uma derrota. Esse jogo contra o Raio Vallecano, né, empatou ali no finalzinho de pênalti. O Atlético de Madrid deixou a vitória, né, embora, né, porque estava controlando bem o jogo, né, depois recuou muito o time, deixando espaço,
posse de bola para o Raio Vallecano, que começou a atacar mais e acabou achando um pênalti na reta final. O último jogo, né, do Betis jogando em casa, venceu por 3-1 o Almeria. Empatou aqui no jogo aqui também contra a Roma em 1-1. Atlético de Madrid fora de casa venceu o Bilbao, né, por 1-0. E na classificação geral, né, é um confronto bem equilibrado, né, início de campeonato aqui espanhol. Então, jogo de domingo de manhã, acreditamos aí no Atlético de Madrid e empate. Então já é o segundo duplo aí que vamos estar utilizando. Vamos fazer 3 duplos, né? Agora o próximo jogo aí, Campeonato Italiano, Atalanta e Lazio. Atalanta em segundo lugar, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Tem 16 gols e sofreu 6, tem 24 pontos na competição. Já a Lazio em quinto lugar, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Fez 21 gols e sofreu 5. Tem 21 gols na competição. Nos últimos 5 jogos, né, do Atalanta, teve uma vitória, um empate, 2 vitórias e um empate. Já a Lazio teve 2 empates, uma vitória, um empate e uma vitória. O Atalanta jogando em casa, venceu por 2-1 a equipe do Sassuolo. A Lazio fora de casa aí venceu a Fiorentina por 4-0. É um confronto aí bem equilibrado. E acreditamos que esse jogo, domingo de manhã, vai ser empate. Próximo jogo aí, Campeonato Italiano de novo, né? Roma e Nápoles. A Roma em quarto lugar, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Fez 13 gols e sofreu 9, tem 22 gols. O Napoli em primeiro lugar, 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Tem 26 gols e sofreu apenas 9, tem 26 pontos na competição. A Roma, né, ela teve uma vitória fora de casa aí, contra a Sampdoria, um empate, uma vitória, uma derrota e uma vitória. Já o Napoli vem de 5 vitórias consecutivas, ganhando ali também, né, a Champions League, o Campeonato Italiano. A Roma em casa ali venceu o Lecce 2-1. E o Napoli, né, ganhou aqui 4-1 Cremonese. É um confronto aí bem equilibrado, né? Início de campeonato, as duas equipes muito bem escaladas. E acreditamos aí no nosso terceiro duplo, vitória da Roma ou vitória do Napoli. Próximo jogo aí, Clássico Carioca, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo, domingo às 4 da tarde. Fluminense em quarto lugar, tem 32 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Fez 51 gols e apenas sofreu 38. Tem 54 pontos na competição. Botafogo em 11º, em 32 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, fez 32 gols, sofreu 35 e tem 43 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos aí do Fluminense, teve uma vitória fora de casa aí contra o Avaí, 3 derrotas e uma vitória. O Botafogo perdeu, né, em casa com 1-0 aí para o título internacional. Depois vem de 2 vitórias, uma derrota e uma vitória. O Fluminense em casa aí, né, perdeu para o América de Minas por 2-0. Já o Botafogo fora de casa venceu, né, por 1-0 aqui de São Paulo. O Fluminense briga aí, né, por vaga na Libertadores, né? Até um tempo atrás aí estava brigando ali pelo título, né, mas as derrotas e as vitórias do Palmeiras, né, ficou complicado. Então o Fluminense, né, essa reta final aí vai brigar agora por uma vaga aí na Libertadores. E o Botafogo ali, né, está brigando pela vaga da Sul-Americana, né, um pouco distante do Atlético Paranaense, que está em 6º lugar. E
como é um clássico carioca, acreditamos aí que vai ser um jogo de empate. Pode ver que o Botafogo tem 7 empates, o Fluminense tem 6, né, mas por ser um clássico, acreditamos no empate. Próximo jogo aí, Campeonato Brasileiro, Juventude e São Paulo. Juventude, né, praticamente rebaixado aí, no 20º, tem 32 jogos, 3 vitórias, 12 empates, 17 derrotas. Fez 25 gols e sofreu 58 gols. Tem 21 pontos na competição. O São Paulo, em 10º lugar, 32 jogos, 10 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Fez 44 gols, sofreu 34 e tem 44 pontos na competição. Os últimos 5 jogos do Juventude, empate, derrota, empate, 2 derrotas. Já o São Paulo, né, venceu hoje aí o Coritiba por 3-1 em casa, empatou fora de casa aí com o Palmeiras, depois tem uma derrota, uma vitória e outra derrota. Juventude em casa vem de 5 empates aqui nos últimos 5 jogos. E o São Paulo, né, vem de empate, 2 vitórias, uma derrota e um empate fora de casa. Juventude praticamente, né, na Série B, né, é uma equipe que venceu pouco, fez poucos gols, né, na competição, e o São Paulo está brigando ali por uma vaga da Sul-Americana e quem sabe até, né, uma vaga aí na Libertadores. Tem um elenco superior ao do Juventude, né? E o São Paulo precisa de pontuar ainda mais nessa reta final. Então acreditamos na vitória do São Paulo nesse jogo. Próximo jogo aí, Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Ceará. Outro jogo no domingo aí às 6 horas. Na 18º Atlético Goianiense tem 32 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. Fez 32 gols e sofreu 49, tem 30 pontos na competição. O Ceará, em 16º, 32 jogos, 6 vitórias, 16 empates, 10 derrotas, fez 29 gols, sofreu 33, tem 34 pontos na competição. Os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. Os últimos 5 jogos aí do Ceará vem de 3 empates, 2 derrotas. O Atlético Goianiense aí no último jogo em casa empatou em 1-1 com a equipe do Palmeiras. E o Ceará, o último jogo fora de casa, empatou em 0-0, né, com o Atlético Mineiro. É um jogo aí que as duas equipes precisam pontuar para não ser rebaixado, né? O Ceará ali tá acima, né? Tá escapando ali na última vaga para continuar na Série A. E o Atlético Goianiense está no grupo ali da zona de rebaixamento. E é um jogo que é tudo ou nada, né, pro Atlético Goianiense. Vai jogar em casa, precisa da vitória, até porque, mesmo ganhando, ainda assim vai continuar na zona de rebaixamento. Então, para esse jogo, que também acredito que vai ser bem equilibrado, vou aqui na vitória do Atlético Goianiense. E uma derrota e um empate aí complica a situação do Atlético Goianiense, né? Então, é tudo ou nada aí para o Atlético Goianiense nesse jogo. E o Ceará, é lógico, também, qualquer ponto fora de casa aí vai ser importante nessa caminhada aí para não ser rebaixado. E próximo jogo, né, Campeonato Brasileiro, Coritiba e Internacional. Coritiba ali em 15º, 32 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 18 derrotas, 32 gols feitos e sofreu 52, tem 34 pontos na competição. O Internacional em segundo lugar, em 32 jogos, 16 vitórias, 12 empates, 4 derrotas, fez 49 gols e sofreu 28, tem 60 pontos na competição. Os últimos 5 jogos, né, do Coritiba vem de 2 derrotas, perdeu hoje para o São Paulo fora de casa, uma vitória, uma derrota e outra vitória. O Internacional, nesses últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias,
um empate, uma vitória, um empate. Curitiba, no último jogo em casa, né, venceu o Bragantino por 2-1. E o Internacional venceu fora de casa aí a equipe do Botafogo. O Internacional brigando aí, né, com o Palmeiras, o título do Brasileirão. O Palmeiras está com 8 pontos de vantagem aí. Então, se o Inter tem que ganhar esse jogo, né, um time que há muitos anos que não ganha um campeonato brasileiro, e não pode deixar de pontuar nessa partida. Até um empate complica o Internacional, né, que vai enfrentar o Curitiba, que está ali próximo à zona de rebaixamento, né, outra equipe que vai ter que brigar, pontuar cada rodada para não ser rebaixado. Está numa situação muito complicada ali, né, está apenas 3 pontos ali do Cuiabá, e outro precisa pontuar, porque uma derrota ali e o Cuiabá vencendo, né, encosta nele ali. Quem sabe ali, deixa eu ver, ainda continua na frente do Cuiabá, mas só em pontuação que iguala. E é um jogo para o Internacional dizer se realmente vai brigar pelo título, né? Então acreditamos aí na vitória do Inter. Último jogo aí, fechando aí pro Campeonato Brasileiro, a loteca dessa semana. Jogo domingo às 6 da tarde. Cuiabá em 17º aí, 32 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, fez 24 gols, sofreu 35, 31 pontos na competição. O Goiás em 14º, 31 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, fez 33 gols e sofreu 40. Tem 38 pontos na competição. Os últimos 5 jogos aí do Cuiabá, empatou em 1-1 com o Ceará, depois vem de 3 derrotas e 1 vitória. O Goiás perdeu por 4-2, fora de casa e para o Internacional, depois vem de um empate, 2 derrotas e um empate. O Cuiabá, último jogo em casa, perdeu, né, por 2-1 para a equipe do Flamengo, que poupou muitos jogadores, e o Goiás perdeu por 4-2, né, para o Internacional fora de casa. O Goiás tem um jogo a menos, né? Então é um jogo muito importante para o Cuiabá, né? Se perder esse jogo aí, o Goiás vai se distanciar, vai abrir 10 pontos, ele vai ficar com um jogo a menos, né? Então é um jogo fundamental a vitória do Cuiabá, porque vencendo vai para 34, fica 4 pontos do Goiás, né? E também iguala no número de pontos com Ceará e Curitiba, né? Lógico que vai ter que saber como é que o Ceará e Curitiba vão vencer ou empatar ou perder nessa rodada, mas o Cuiabá é tudo ou nada também nessa reta final e precisa muito dessa vitória e acreditamos na vitória do Cuiabá. Galera, fechamos aí os 14 jogos da loteca. Peço aí desculpa aí pelo barulho do vento, que aqui na cidade está ventando muito, mas o importante aí foi passar os palpites aí da loteca dessa semana. Agradeço a todos aí que estão acompanhando o canal, né? Palpite.bet. E deixe o seu like, comentário. E próximo sábado agora eu vou fazer o palpite, né, vai ter uns 5 jogos que eu vou selecionar, domingo também. E agradeço aí. Curte aí, compartilhe, comenta e siga o canal aí. Falou, galera. Grande abraço.